Você sabia que dá para fazer olhos esfumados somente com lápis? É o que eu vou te ensinar nesse vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou Alex Cardoso, maquiador, sou expert da beleza na web e hoje eu tô aqui com a Maquiê para te ensinar a fazer olhos esfumados só com lápis. Bom, mas antes de começar, eu quero fazer um pedido para vocês. Sigam a Beleza na Web nas redes sociais para vocês aproveitarem todo o conteúdo de beleza. Bom pessoal, essa é a Lê, minha modelo de hoje. A Lê já tá com a pele hidratada, mas eu quero um pouco mais de hidratação. Então a gente vai usar o Fix Pro, que ele tem mica na composição, ele vai ajudar a dar um glow nessa pele para não ficar com aspecto tão opaco. Além disso, ele tem extratos vegetais e minerais que acalmam e hidratam a pele. A gente aplica com 30 centímetros de distância, sempre importante agitar antes da aplicação. Bom, a pele da Lê, ela apresenta características bem comuns, né? Ela tem a pele um pouco mais rosada, né? Porque ela tem uma pele mais sensível, que é uma pele diferente do pescoço e do colo, que é uma pele mais clara e um pouco mais amarelada. Então, para isso, eu vou misturar dois tons do camuflage. Eu vou usar o Canelle e o Vanilla em quantidades iguais. Então, eu vou pôr 50% do Canelle e 50% do Vanilla. Agora eu vou colocar 2 gotas do diluidor. A gente pode perceber que a textura era mais consistente, agora ela está ainda mais cremosa. Se eu quiser adicionar mais gotas aqui do diluidor, isso vai ficar com uma textura ainda mais líquida e vai possibilitar uma cobertura bem leve. Então a gente ficou com uma textura bem cremosinha. Mas antes de eu ter certeza se realmente ficou o tom ideal, eu vou fazer o teste na lateral do rosto e na base do pescoço para ver se realmente é esse tom. Olha a pequena quantidade que eu coloquei, vocês podem observar que rende bastante. Como eu quero fazer uma pele com um pouco mais de cobertura, eu vou dando batidinhas, eu não vou arrastar o produto sobre a pele. E vou diluindo esse produto para ver se realmente vai de encontro com a tonalidade da pele da Lê. Outra dica interessante, muito legal também, que vai ajudar vocês na fixação, na durabilidade, né? E quando a gente faz a fusão e toda a mistura desses produtos, é usar o Fix Pro para umedecer a esponja que você vai trabalhar. Dessa forma, a esponja desliza melhor e a gente consegue uma maior cobertura. E a esponja não absorver a parte líquida dessa misturinha que nós fizemos. Bom, vocês conseguiram ver bem a diferença de cobertura para um lado para o outro. E o mais importante é que, como nós usamos o diluidor, a gente consegue ter uma textura natural de pele mesmo tendo alta cobertura. Agora eu vou deixar uma dica de contorno também. A gente vai usar o mesmo processo que a gente fez anteriormente. A gente vai usar o diluidor para diluir a cor Noir para fazer o contorno. Eu acho que ele pode ficar um pouco escuro para o tom da pele dela. Então eu vou adicionar 1/3 da cor Canelle, que foi uma das cores que eu usei para preparar o tom base da pele dela. Aqui eu estou fazendo a marcação de todos os pontos onde a gente pode aplicar tonalidades escuras para fazer a técnica de contorno, mas vale lembrar que não é uma obrigatoriedade e nem sempre a gente precisa fazer em todos esses pontos do rosto. A gente pode escolher os pontos que trazem desconforto e aplicar a técnica. Contorno feito. Então aqui desse lado nós não temos nada, a gente vê que é um rosto mais chapado, sem definições e sombreamento, é que a gente tem uma correção das novas dimensões do rosto. Pessoal, a linha de camuflagem da Maquiê é tão versátil que eu vou usar 2 produtos de camuflagem para a gente chegar num tom ideal de blush para Lê. Os tons que eu vou utilizar é o Suede e o Cover Up. Eu sempre peço para modelo sorrir e no alto da maçã, com o pincel Duo Fiber, eu vou dando batidinhas para eu também não arrastar esse produto sobre a pele e manchar. E aí eu sempre levo em direção à parte mais alta da orelha. E aí na periferia da aplicação do produto, eu vou dando batidinhas mais leves ainda, que é para eu conseguir o efeito de esfumado e fusão entre a cor do blush,
a cor da pele na região frontal do rosto e que ele se funda também com o contorno que nós fizemos na lateral do rosto. E após a aplicação do blush, pessoal, se vocês acharem que ficou muito pesado, a cor ficou muito intensa, a gente pode vir com a mesma esponja que a gente utilizou para fazer a pele, o contorno, porque ela tem o restinho de pigmento ainda de camuflagem, e a gente vem dando leves batidinhas, sobrepondo o blush que nós já aplicamos, então a gente vai deixar a intensidade mais suave. Bom, agora nós vamos para o ponto alto da nossa maquiagem, que são os olhos esfumados com lápis. E por que eu escolhi o lápis preto da Maquet para a gente criar esse olho esfumado? Porque ele tem algumas características que são super importantes quando o assunto são olhos esfumados. Textura em gel, fixação 24 horas, ele é à prova d'água. E o mais legal, por a textura do lápis ser em gel, ele permite que a gente esfume muito bem o produto na raiz dos cílios durante o momento da aplicação. Em movimentos de zigue-zague, eu vou esfumar esse lápis que eu apliquei na raiz dos cílios e na linha d'água. Parte inferior dos olhos prontas, então vocês podem perceber a alta intensidade de pigmentação e vocês viram quanto eu esfumei com facilidade por conta da textura em gel. Para que a gente tenha um olho realmente marcado e esfumado e um olho dramático, né, a gente precisa também pigmentar a linha d'água superior. Depois que a gente fez o esfumado na raiz dos cílios superiores, a gente pode vir novamente com o lápis e depositando o máximo de produto que a gente conseguir bem na raiz dos cílios, para a gente deixar esse olhar bem marcado e super pigmentado. E o legal do lápis também da Maquet é que do outro lado ele tem um esfumador. Então, para quem vai fazer automaquiagem, ele é muito prático. Um lado você aplica o produto e aí com a pontinha você vai esfumando. O ideal é que você sempre esfume com o lápis na vertical. Bom, pessoal, primeira parte dos olhos esfumados finalizada. E para valorizar ainda mais esse olho marcado, eu vou colocar cílios postiços, mas cílios bem naturais, para que a gente não tire o foco dessa raiz, né, do olho mais marcado na horizontal. Agora nós vamos para a parte da sobrancelha, e aí tem um produto também que é incrível da linha de maquiagem da Maquet, que é o corretor para sobrancelhas. O grande diferencial dele é que ele tem textura em gel e também à prova d'água, então garante que a gente tenha segurança até mesmo para praticar esportes e para balada e shows. Eu estou usando o pincel chanfrado, mas o produto já vem com um pincelzinho na embalagem também. Percebam que eu estou aplicando o pincel na posição vertical, porque eu estou reproduzindo os pelos e estou aplicando o produto no sentido de nascimento do pelo. Eu acho que aí no vídeo dá para vocês perceberem como é fácil aplicar e como o produto já adere à pele no momento que eu encosto o pincel na pele. Olha a naturalidade e como a gente consegue dar um acabamento perfeito para a sobrancelha. Bom, olhos quase finalizados, agora vamos para a parte das olheiras. Eu vou usar um dos tons que eu usei para produzir a pele, que é o Canelle, e aí eu vou aplicar na região da olheira, porque daí eu não vou criar um degrau entre o tom da pele e a região da área dos olhos, e no canto interno eu vou usar o Vanilla para a gente criar um efeito de iluminação. E olha essa dica que legal, para a área dos olhos eu também usei o diluidor, porque a área dos olhos é a região que mais sofre de desidratação. Então o diluidor vai fazer o camuflagem ficar mais emoliente, facilitando assim a aplicação e fazendo com que ele não caraquele. Como eu preciso de cobertura, eu vou aplicar com batidinhas em direção à região das têmporas, porque eu aproveito já para criar um efeito de iluminação. Eu trago um pouquinho desse tom de corretivo
para a lateral do nariz, mais ou menos até o comecinho da abinha do nariz. E aí, vou levando em direção às têmporas também. Agora eu vou usar um pincel de esfumar olhos para eu aplicar o tom Vanilla, que é um tom mais claro, somente no canto interno dos olhos. E essa dica é legal para quem tem essa região mais profunda. Então a gente consegue trazer bem a região das olheiras para frente, criar essa ilusão óptica, né? E eu não vou arrastar esse produto com leves batidinhas. Eu vou diluindo ele para ele fazer uma fusão com o tom anterior, que é o Canelli, que eu usei para fazer a cobertura na região da área das olheiras. Quando a gente aplica corretivo, aplica sombra, após a utilização do lápis, a gente tira um pouquinho da definição do esfumado. Então eu vou dar uma dica muito legal para vocês. A gente não vai reaplicar o lápis porque a gente quer um acabamento esfumado. Então eu aplico ele nas costas da minha mão, deixo ele bem cremoso. Com um pincel de cerdas curtas, eu vou pegar um pouquinho desse produto, vou tirar o excesso, e aí eu venho em toda a raiz dos cílios, criando o efeito de esfumado, que possivelmente pode ser tirado no momento que eu fui aplicar o corretivo. Esse acabamento é super importante a gente voltar para fazer esses retoques, porque é isso que deixa a maquiagem sofisticada e com acabamento profissional. E agora chegou um dos momentos que eu mais gosto, que é o momento de iluminar a pele. A gente vai usar o iluminador em pó, na cor Pérola, só que eu vou utilizar o Fix Pro para umedecer a minha esponja e fazer a aplicação desse produto molhado. Dessa forma ele traz uma textura mais uniforme e a gente não enxerga tanto as partículas de brilho. Assim a gente tem um efeito de luminosidade, né, tão desejado, que é o brilho de dentro para fora. Bom, nos empolgamos aqui no processo da maquiagem e aí eu quero deixar uma dica muito legal para vocês. Apesar do olho estar marcado com lápis preto na horizontal, às vezes a gente pode criar uma profundidade a mais, aumentando a dimensão do olhar, trabalhando com tons amarronzados no côncavo e na raiz dos cílios inferior. Reta final da nossa maquiagem e agora nós vamos para o ponto final da maquiagem. Aplicação do batom. Eu vou usar a cor Agnus. O batom líquido da Maquier tem acabamento mate, secagem rápida e o mais importante, ele não transfere. E agora eu vou usar uma técnica de esfumado. Então eu vou aplicar uma pequena quantidade no centro dos lábios e vou esfumar até o contorno. E o grande finale, pra gente finalizar a maquiagem, eu vou voltar de novo a aplicar, agora por cima da maquiagem, o Fix Pro. Uma dica também extra, ele pode ser utilizado no rosto e corpo, então todas as partes expostas podem ser pulverizadas com o Fix Pro. A gente vai ter fixação e um acabamento luminoso com partículas de brilho. E depois da pulverização do Fix Pro, a gente pode ter alguns pontos de brilho na pele que podem trazer desconforto, que são as regiões que normalmente a gente tem excesso de oleosidade. Então eu vou usar um dos recém-lançamentos da marca, que é o Camuflagem em Pó, e aí a gente vai aplicar somente nos pontos de brilho. Eu retiro o excesso no dorso da mão, com leves batidinhas. Vocês podem observar, olha como ele já vai trazendo um efeito opaco na região onde ele é aplicado. Então, em toda a testa, lateral do nariz, pontinha do nariz para quem tem excesso de oleosidade, tem desconforto, com a pontinha do nariz brilhando, e no queixo. Essas são regiões que normalmente a gente tem excesso de oleosidade e muitas vezes, por exemplo, na fotografia não imprime muito bem. Prontinho, maquiagem finalizada. Bom, pessoal, essa é a minha maquiagem na Lê com produtos Maquier, espero que vocês tenham gostado. Vocês viram como é muito fácil? Espero que vocês tenham anotado todas as dicas e deixem seus comentários aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.